Oi, gente, tudo bem? Aqui é a terapeuta Bruna. Hoje eu vim falar sobre por que você não consegue fazer dieta, transtorno alimentar, não gosta de alimentos saudáveis. Sabe quando você não come legume, verdura, fica fazendo cara feia para alimento bom? Vou te explicar a origem disso. Como vocês sabem, eu sou terapeuta da terapia da origem, eu trabalho com a origem dos sintomas, porque todo sintoma ele tem uma manifestação de que algo aconteceu e está nos comunicando algo. E quando a gente vai lá cavucar a origem, é muito mais fácil da gente se recuperar desses sinais, dessas angústias. E eu sei que dieta, emagrecimento é uma demanda muito forte e aqui sempre aparece, então aparece sempre a relação com peso. Então hoje eu vim explicar um pouquinho do que eu sei para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vou explicar a partir da introdução alimentar. A gente tem questões intrauterinas e do nascimento que pode impactar, mas eu vou falar ali da introdução alimentar. Em geral, né, a nossa mãe ou o cuidador primário, ele não começa dando hambúrguer, pizza ou bolo nessa introdução. Não é comum, pode acontecer porque tem de tudo, mas não é comum. Em geral, a gente dá uma frutinha para a criança e começa a dar alguns legumes para ela ir provando a textura. Qual o marco ou os impactos que podem ter ocorrido nessa primeira sensação com o alimento que pode dar essa angústia ou asco, ou a gente não conseguir comer muita coisa saudável, então isso não ser palatável? Então, não sei se vocês já tinham pensado nisso, que a introdução alimentar, em geral, se começa com alimentos saudáveis. E por que uma introdução alimentar se começa com alimentos saudáveis e a gente às vezes não mantém isso ao longo da vida? Essa é a diferença de uma técnica que trata a origem. Então vamos falar. Em geral, pode estar acontecendo naquele momento da introdução um conflito externo. O Winnicott foi o primeiro psicanalista que foi validar que o ambiente externo, as condições, interferiam nesse campo aí da criança, ou seja, ela precisava de um cuidador muito, muito atento às suas questões particulares. Então, a criança ela tem uma organização cerebral, ali por volta dos 6 meses, que ela está ainda integrando, né? Se chama até integração sensorial, ela está integrando as texturas, os sons, ela está ainda assimilando isso. O que acontece muitas vezes? Essa mãe pode estar em contexto muito desafiador, também trabalhando com as próprias memórias, né, agindo de acordo com as próprias memórias da sua alimentação, da sua introdução alimentar, e ela pode forçar a criança a comer, né? Então ela vai forçando, vai forçando. Isso não deve ser feito, nenhuma criança, nenhum bebê deve ser forçado a ficar numa postura que ele não aguenta e principalmente sensorialmente suportar alguma coisa que ele não está ainda pronto. Quando há conflito no ambiente, ele começa a interpretar que aquele alimento, né, tem relação com aquele ambiente. Então, por exemplo, ele comeu e começa a briga, né? Essa mãe pode estar muito nervosa nessa introdução ou com muitas questões emocionais. A criança, gente, o bebê, ele é telepata, ele também é um empata nato, ou seja, ele vai viver das emoções da mãe, por quê? Ele não tem o eu, ele não tem o psiquismo organizado separando eu da mãe. Ele é a mãe, ele entende ele como a mãe. Então, se a mãe está com todos os sentimentos de angústia, desamparo, falando o tempo todo que é difícil, eu sempre falo com vocês, né? A gente vai com uma energia ao encontro das coisas e depois a gente não sabe por que as coisas começam a acontecer assim somatizadas, né? Você imagina uma criança recebendo a introdução e a mãe, ai que saco, ai que terrível, ai não aguento dar, ai não como nada, ai meu Deus. Ela pode não falar, mas telepaticamente ela está produzindo memórias flutuantes, ela está sentindo aquilo, então a criança começa a assimilar aqueles alimentos que seriam saudáveis para a vida dela como alimentos ruins, invasivos. Então, a gente tem que pensar sempre como foi essa introdução alimentar. Aí, qual é a questão? Ah, Bruna, não sei o que aconteceu. Essa é a nossa primeira resistência, porque o nosso corpo tem memória.
Então, tudo que nos aconteceu está guardadinho num lugar seguro até que isso possa vir à tona, principalmente quando a gente quer realmente ter uma melhora da nossa psique, uma melhora do nosso emocional. A gente quer cura, né? A gente quer ficar bem dos sintomas que a gente está ali sentindo. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que olhar. Na vivência intrauterina também tem uma outra questão. Os órgãos, eles se organizam e se formam em momentos diferentes e eles têm um ápice. Então, pode ser que houve um choque e trauma da mãe no momento do ápice daquele desenvolvimento daquele órgão. Então, por exemplo, a alimentação está ligada com o sistema digestivo. Então, muito provavelmente, esse sistema digestivo estava em ápice de desenvolvimento e essa mãe começou a receber algum choque e trauma, ou ela estava com algum desafio ali na gravidez. Então, gente, a gente assimila essas memórias, por mais que a gente conscientemente não tenha essa reflexão. Por isso que eu venho trazendo para vocês esses conteúdos, eu sei que eles são novos, assim, eu falo até que é a nova visão, mas eles são muito pertinentes quando a gente fala de tratar questões. Às vezes no comportamento a gente não consegue mudar. Quantas vezes você faz dieta e nunca tinha pensado em como foi sua introdução alimentar ou como foi a sua vivência intrauterina? Então pode ser que você tenha feito um registro emocional na relação com o alimento e essa introdução. Essa é uma das possibilidades. Claro que tem a vivência mais para frente também, que vai muitas vezes só solidificar ou reafirmar essa relação com os alimentos saudáveis. Então, se você queria uma explicação por que você não gosta muito de alimentos saudáveis, tá aí a origem, que pode ser ali na sua vidinha, na introdução alimentar. É claro que individualmente a gente vai olhar para isso, né? Tudo tem um significado e a gente vai ver, esclarecer essa questão para você. Então, se você tem um desafio com a alimentação, você pode investigar a origem. Em geral, gente, está tudo lá na nossa dependência absoluta. Então, a nossa vivência, nossa primeira vivência, é onde estão todos ou a maior parte dos nossos registros que impactaram o nosso organismo. E com isso a gente vai fazer uma defesa, e essa defesa é o sintoma. Tá bom? Super beijo. Tchau!